Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Olá, eu sou Lígia Marques e você está assistindo o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. É uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje, nossa convidada é de família portuguesa, é uma sommelier internacional de vinhos pela UX, Universidade de Caxias do Sul, FISAR, que é uma parceria, né, com a Itália, e gastróloga pela Unisc, com especialização internacional em doçaria conventual portuguesa. Bem-vinda ao programa, Chefe Nani Carvalho. Obrigada. Como eu te conheço. Sim. Obrigada. E como ela é conhecida por todos, né? Chefe Nani. Que bom te ter aqui, Chefe Nani. Pode dizer também o teu nome, eu acho que eu anotei, né? Sim. É Mariane. É que todo mundo me conhece por Chefe Nani mesmo. Tá bem. Eu gostaria que tu falasse para o nosso público como é que tu começou essa tua relação com a gastronomia, né? Como é que nasceu essa vontade, se foi desde criança? Conta para nós essas historinhas, assim. Eu cresci numa família que tem restaurante, né? Desde pequena eu cresci dentro de uma cozinha, eu brinco assim. Uhum. E a minha família é portuguesa. Minha avó, eu tenho muita ligação com meus avós. Meus avós são nascidos em Portugal. E os meus avós na cozinha também, a minha avó fazendo doces, o meu avô fazendo vinho. Então isso tudo. Isso, com certeza. Que bacana. Lá em Portugal ou aqui? Aqui. Aqui? Eles vieram morar aqui? Sim, eles vieram jovens, com 16 anos, se eu não me engano. E se conheceram aqui, os dois portugueses nascidos lá, mas se conheceram aqui. Ah, que legal! Uhum. E aí eles tiveram um período que eles moraram em Rio Grande, onde se conheceram lá, foram feirantes por muito tempo, e depois vieram para Santa Maria, onde adquiriram o restaurante Veracruz. Ah, que bacana! Eu não sabia dessa história do restaurante Veracruz, viu? É mais uma coisa para a gente descobrir. Então, como é que foi a tua formação? Conta para nós, para o nosso público, como é que foi a tua formação na infância, na adolescência, até tu decidir fazer a escola de gastronomia? Como é que tu foi a escola que tu fez, enfim, onde foi? Foi muito orgânico isso para mim, assim, eu não tinha dúvidas da minha escolha. Eu estudei normal, como qualquer outra criança, né? Sim. Me formei tudo. Aqui em Santa Maria? Aqui em Santa Maria. Sou santamariense. Ah. E quando surgiu a época da faculdade, as minhas escolhas, eu não me via fazendo outra coisa. É mesmo. E aí até quando uma tia minha disse assim, Nani, tu tá sempre na cozinha. Realmente gastronomia é o que Tu trabalhava que no se restaurante encaixa. também ou não? Eu não trabalhava assim de forma com carga horária, remunerada, mas eu estava sempre junto, porque a família toda do restaurante, né? Claro. Então a gente almoçava todos juntos, os primos, os tios, com os meus avós, e eu cresci naquele meio.
E aquilo foi, como eu falei, uma forma muito orgânica, aquilo foi se tornando a minha vida. E por que a tua tia dizia que tu estava sempre na cozinha? Tu estava sempre cozinhando ou criando? O que tu estava fazendo? Porque eu gostava de estar junto. Estar junto. Estar junto. E estava observando, né? Porque quando a gente é criança, adolescente, mesmo adulto, a gente fica observando como é que os outros... Então, tu tinha a tua curiosidade. Sim. Eu me lembro que com 9, 10 anos, foi a primeira vez que eu me aventurei, assim, sozinha na cozinha. Minha mãe tinha saído e eu estava com uma funcionária na casa e eu inventei de fazer um brigadeiro. E ela ficou só olhando, ela nem me deu dica nenhuma. Só que aquele brigadeiro, eu coloquei tudo nele. Eu não sabia, não tinha ideia como é que fazia, mas eu queria fazer. Eu coloquei tudo, eu lembro que eu coloquei leite condensado, leite, açúcar, achocolatado. Tu não leu nenhuma receita? Não, eu fui fazendo. Cabeça. E é claro que não ficou nenhum brigadeiro, né? Não deu certo. Mas ficou bom? Ficou doce. Não deu muito certo. Mas eu me lembro que essa foi a primeira vez que eu, sozinha, assim, sem ninguém estar me cuidando, eu fui tentar fazer alguma coisa. E aí depois sim, eu tinha minha avó, minha mãe me ajudando. E aí eu ia fazendo uma coisinha aqui, outra ali, mas... sempre junto com outras pessoas, né? Aí, conforme eu fui crescendo, eu fui fazendo sozinha. E tu gostava mais de doce ou de salgado? De doce. É? De doce. E aí tu ia inventando. E como é que tu decidiu fazer a escola de gastronomia, o sommelier? Fala um pouco para nós dessa formação. Eu iniciei fazendo alguns doces e aí eu fui para fazer a faculdade. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei na Unicinos, em Porto Alegre. Então, eu ia na quarta-feira e voltava na sexta. Mas em qual curso? De gastronomia. De gastronomia. E aí lá, eu vi que o pessoal fazia muita coisa assim para vender e coisa assim. Eu comecei a fazer uns bombons. Só que a diferença é que eu comecei a pesquisar para fazer. Eu não pegava qualquer chocolate, eu não pegava qualquer leite condensado. Então, eu comecei a ir atrás. Quando eu passei para a Unisc, eu decidi parar com os bombons e aí eu me especializar em uma coisa que aqui em Santa Maria até então não tinha, que eram os brigadeiros gourmet. E aí eu comprei um livro da Maria Brigadeiro, que é a Juliana, a chefe Juliana, a patisserie, de São Paulo, e onde ela falava sobre a história do brigadeiro, porque uma coisa que sempre me encantou muito foi saber a história de cada ingrediente, não simplesmente trabalhar com ele. E aí, através disso, eu fui para São Paulo para conhecer o ateliê de brigadeiro dela, e conheci o chocolate belga, que eu não conhecia, que era o chocolate aqui para Santa Maria não tinha, eu tinha que mandar vir de Porto Alegre. Sim. E aí eu comecei a trabalhar só com brigadeiros gourmet. E fazia E também com o chocolate belga, o brigadeiro ela só todo usa granulado. esse. Todo granulado era belga. A massa era leite condensado de lata, não era de caixinha. Então eu tinha todo um cuidado. E ali que eu comecei a desenvolver mais, mesmo ainda estando na faculdade. O que o chocolate belga proporciona? É o sabor, é o gosto, é o volume, É o sabor. o peso? É o sabor e a gordura, né? Dos Que ele deuses, não, assim. Sim, e ele não tem aquela gordura hidrogenada. Então não é aquele doce que te repugna no primeiro que tu come. Tu continua sentindo a vontade de comer. Entendi. Então ele não enjoa, né? Ótimo. Então esse eu vou gostar. Esse é delicioso. E tu sente a diferença num produto de qualidade quando tu inicia com ele. Então, no início até é uma das coisas que sem querer, eu comecei a entender dentro da gastronomia, que não é só o valor que agrega. Exato. Né? A gente tem que começar pelos ingredientes, e eles têm que serem de qualidade, porque por mais que seja um valor um pouco diferente do que o restante das pessoas estão acostumados, se tu agrega qualidade no teu serviço e nos teus ingredientes, isso faz uma diferença enorme.
E eu perguntei qual era a diferença do chocolate belga para saber se era só o sabor, o resultado está só no sabor ou se está na apresentação também, né? Também. Que alguns ingredientes te facilitam a fazer determinadas coisas, em formas, em peso. Por exemplo, o chocolate cobertura, que é esse que tem mais gordura, vamos supor que eu estava falando, ele firma mais fácil, tu trabalha muito mais fácil, né? E, só que o chocolate, que ele é um chocolate mais nobre, ele depende muito de técnica. Então, ele não facilita tanto o teu trabalho, mas ele, no sabor, ele faz a diferença. Que bacana. E no final também, no final do programa também vou te fazer uma pergunta bem legal, que também tem essa relação íntima de quem faz também, né? Porque tem a técnica, mas também hoje em dia com a física quântica a gente está aprendendo muito sobre energia. Com certeza. Né? Que a gente vai falar mais adiante. Que legal. Então, bom, aí tu resolveu fazer essa tua formação, aprendeu bastante coisa, né? E agora, depois assim, tu fez viagens também, onde tu foi fazendo essa formação? Dentro da própria faculdade, enquanto eu estava na faculdade, eu fui buscando cursos. Eu não fiquei só fazendo a faculdade. Então, o que ia aparecendo, eu ia fazendo. Enquanto eu estava na faculdade, eu me formei em sommelier internacional de vinhos. Fiz curso com a Anvisa, fiz outros cursos por fora. E quando chegou no final da faculdade, eu já estava com um currículo bom para agregar ao meu certificado da faculdade, né? E só que o meu sonho sempre foi estudar em Portugal. E como durante a faculdade eu não tive como fazer a faculdade lá, eu estava fazendo já aqui, eu disse, não, o meu estágio vai ser em Portugal. Ah, que legal. E aí foi aonde eu fui para lá. Como eu sempre gostei de trabalhar com doces, eu mergulhei nessa parte da doçaria conventual portuguesa, que são os doces que vêm dos ovos, né, as gemas, os ovos moles, pastéis de Santa Clara, que lá chamam de pastel de tentuga. Adoro. Então, conventual, o que significa? Que vem dos conventos. Que vem, dos conventos. Dos conventos. Por exemplo, a gema... Que eram feitos lá nos conventos. Isso, eram feitos. Uma questão histórica. Os ovos moles, por exemplo, que na verdade eles só são chamados de ovos moles em Aveiro. Nos outros locais eles são doces de ovos. Eles são... as claras eram usadas para engomar a roupa dos padres. E as gemas sobravam. E como tinha as enfermarias nos conventos, as freiras usavam as gemas e faziam tipo uma gemada. Só que aquilo foi se aprimorando e acabou virando doce de ovos. Que eu adoro gemada também. Eu adoro ovos. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para continuar conversando com a chefe Nani e as delícias, né, que ela vai nos contar sobre receitas e novos projetos em Santa Maria. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Há mais de 10 anos, nós, da Camacho Consultores, oferecemos programas de trainee e estágio para grandes empresas. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais em qualquer região do país através de ferramentas digitais. Para treinamento e desenvolvimento, disponibilizamos aos nossos clientes jogos e ferramentas web. Consulte conosco algumas das opções já utilizadas por grandes empresas.
Beto Ferragens, serralheria, vidros temperados, comunicação visual e prestação de serviços. Há 23 anos trazendo inovações tecnológicas para a área de segurança de sua casa, escritório ou propriedade rural. Sacadas em vidro e inox, persianas eletrônicas, box para banheiro, chaves na hora, vidro temperado e portão eletrônico. Beto Ferragens, qualidade indiscutível para a sua obra com o profissionalismo que você procura. Ligue 3233-1845 e 999332171 e faça orçamento. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. E continuamos conversando com a chefe Nani Carvalho sobre as delícias da cozinha portuguesa. Estou adorando. Nani, fala um pouco para nós. Então, assim, nós somos de origem de uma colônia portuguesa, Sim. né? Fomos descobertos pelos portugueses e muito provavelmente, obviamente, a culinária deles tem história aqui, né? No Brasil, em Portugal e em outros países. Conta para nós, assim, o que tu sabe sobre a história da culinária portuguesa no Brasil e como é que ela é vista em outros países também fora de Portugal? Se existe fidelidade nas receitas, como é que isso funciona? Como é que eu vou ter certeza que eu estou comendo uma verdadeira comida portuguesa? Aqui um no doce, um salgado, né? Depois nós vamos falar sobre as receitas. Aqui no Brasil, a nossa alimentação, ela é muito misturada, né? A gente não tem... Eu acredito que, assim, não tenha nada aqui que seja especificamente só daqui. Sempre tem algum tempero, alguma coisa que venha de algum outro local. E da gastronomia portuguesa tem muita influência, muita mesmo. Coisas assim simples do nosso dia a dia, um feijão. Né? O feijão é português. O bolinho de chuva. O bolinho de chuva é português. Que legal. Então são coisas simples que são do nosso cotidiano que agregam muito. Os condimentos, as especiarias. Então tudo isso foi trazido também de Portugal pra gente. E hoje a gente usa e nem sabe, Hoje né? a gente usa e não sabe. Por isso que, como eu comentei antes contigo, eu acho muito legal da gente saber cada ingrediente que a gente está usando, a origem, estudar um pouco aquilo que a gente está trabalhando. Claro. Porque tem a cozinha grega, por exemplo, tem as suas especiarias que a definem, né? Então, começa a definir para nós a cozinha portuguesa. Fala sobre essas características mais profundamente. Por exemplo, a diversidade dos pratos salgados, cita alguns, dos pratos doces. Os pratos salgados, eles são muito frutos do mar, né? Muitos frutos do mar. Então, é bacalhau, é sardinha, é camarão, é uma infinidade, assim. Porque Portugal está banhado pelo mar, né? Isso. E nós já temos um país que tem uma costa marítima, mas tem também. E a gente tem um espaço terrestre muito maior que Portugal. Isso. Então a gente tem muito mais gado. A gente tem muito mais carne vermelha. Portugal não trabalha tanto assim com carne vermelha, mais peixe. E tem a carne vermelha, tem alguns pratos, como a francesinha, por exemplo, que por mais que o nome seja francesinha, é um prato português à base de carne de gado, carne vermelha. Mas assim... como é que ela é? Ela é como se fosse um sanduíche no prato, com molho vermelho, acompanha fritas, queijo, ovo frito, num bife assim, em fatia de pão. Tem, que nem nós temos o nosso cavalo a pé, Isso. Né,
Tem um outro nome também. e tem a francesinha, interessante. É muito legal, assim, eles têm leitão eles têm bastante, leitão à bairrada lá, tem os... Como é que eles fazem? Eles fazem no pau, que chama, que é tipo uns espetos só que de madeira, e são vários fornos, assim, eu tive lá na bairrada aprendendo a fazer o leitão, e é muito lindo, assim, ver aqueles fornos enormes, assim, porque o espaço onde eles assam não é na cozinha. Na cozinha é só o preparo, onde eles temperam, onde eles cortam. Depois que já está assado. Depois que já está assado. Eles assam na rua? Na vala? Que nem o churrasco daqui ou não? Não, é diferente. É como se fosse um galpão assim só de churrasqueiras. Ah, legal. Porque são bastante churrasqueira. Acho que dava umas 15 churrasqueiras assim, e cada churrasqueira era tão grande que cabiam uns 8 leitões. E as churrasqueiras são abertas? Eu pergunto porque eu sou arquiteta. Ou tem chaminé? Como é que é? Não, churrasqueira bem tradicional, como a gente tem aqui fechada. É? Com chaminé? E com o espaço da chaminé, mas é um paredão assim de churrasqueiras dentro de uma peça fechada. Como é que é o nome da cidade onde tu esteve, lá o nome do lugar? Aonde eu fiquei? Eu fiquei em Oiã. Oiã é uma aldeia próximo de Aveiro. É como se fosse assim para Santa Maria, Camobi. É muito próximo. Ah, legal. E ali em Oiã foi aonde eu fiquei e aonde eu trabalhei o período que eu fiquei em Portugal, numa pastelaria que é o que seria para nós uma padaria e confeitaria. Sim. Então fala para nós dos doces agora, dos nomes, porque tem o bacalhau, né? É português, Isso. O bacalhau. Tem alguns que a gente conhece mais, né? Isso. A comida portuguesa é o bacalhau com batata mesmo? Bastante. Tem muita sopa, muita sopa. Muita diversidade em fazer esse bacalhau, ou ele é sempre, só pode ser português, ser feito daquele modo? Não, eles fazem de todo tipo. De todo tipo. Fazem com batatas, fazem assado, são vários tipos de receitas. E a sopa, a gente acha a sopa até nesses deliveries famosos, assim. Sopa tem sempre tem sopa. De que tipo? Eu adoro sopa também. O caldo verde é o tradicional, né? Caldo verde. Mas é feito de quê? De qual ingrediente? Ele é com couve, batata e calabresa. Ah, que legal. Linguiça tipo calabresa, né, para nós aqui, porque é uma linguiça portuguesa específica deles. E a couve, ela é passada, batida? Ela é cortada bem fininha, a chiffonase, que a gente chama, que fica bem fininha. E a batata, ela é esmagada, como se fosse um purê, para dar cremosidade no caldo. Ah, ela é esmagada. Mas as sopas portuguesas, além do caldo verde, são sopões mesmo, assim, elas têm bastante ingredientes. Vários legumes, massa, ela é bem farta, assim, a sopa. Parecida com uma que esses dias ratatouille, tipo um ratatouille, assim. Uma vez eu vi um ratatouille que era com muita... Não, é mais. É assim, a sopa, ela vai a carne junto. Nossa, legal. É uma delícia. E fala dos doces, eu gosto dos doces. Os doces, eles são... As confeitarias lá são lindíssimas, né? É um requinte, assim, do simples. Então o pastel de Belém vem de lá. O pastel de Belém vem de lá, que é chamado de pastel de Belém só em Belém, mas tem todo Portugal tem, que é o pastel de nata. Porque Belém é uma localidade de Portugal, né? Isso, é uma localização ali próximo de Lisboa. Tá. E aí tem o pastel que aqui a gente chama de pastel de Santa Clara, que é com aquela massa filo bem fininha e com ovos moles. Lá é pastel de Tentugal. E o interessante lá que eu tive em Tentugal, aprendendo com eles a fazer o pastel, que a massa ela é bem fininha, e a massa deles lá é tão fininha que quando eles vão selar a massa com o recheio, eles selam com uma pena de galinha, eles molham na manteiga para não ter perigo de quebrar a massa, de tão delicada que é. Então, assim, é todo um cuidado que eles têm, e é muito bonito ver eles. E eles não dão tanta abertura de primeira, assim, para te entrar na cozinha deles, porque eles têm um cuidado com a alimentação, com aquela receita. Aquilo para eles é tudo muito afetuoso. Tem algo a ver espiritual, né? Eles têm essa ligação com o alimento. E então não é qualquer um que entra na cozinha deles. Olha que ótimo. A cozinha que eu entrei, que foi essa pastelaria,
eu fui acho que umas 4 vezes lá para conversar com eles, falar que eu tinha descendência portuguesa. Eu fui com portuguesas lá para me darem esse respaldo, porque porque é difícil eles darem abertura. E mesmo assim, quando eu entrei para a cozinha, eu fiquei uma semana sem mexer em nada, nem lavar uma louça eles não deixavam. Ah, tu estava trabalhando lá, Sim, eu fiquei trabalhando. Ficou lá um tempo aprendendo, mas eles não deixavam tu tocar, só observando. Assim, na primeira semana, sim. Na primeira semana. Porque eles têm que criar confiança na pessoa que tá ali. Ah, que bacana, tu vê, que legal. É todo um cuidado e um amor, né, e uma preservação pelo trabalho, pela história, quer dizer, confiar significa o que eu estou entregando para ti, né? E o que tu vai fazer com isso? Tu vai receber bem, né? Tanto que eles benzem, né, as massas. Olha! Eles têm essa cultura, assim, de... Eles vão botar um pão no forno, uma coisa... Eles benzem. Eles cuidam aquilo dali que é o alimento que eles estão fornecendo, né? Então, eles têm todo esse cuidado, Que bacana! Essa energia que eles passam enquanto eles estão preparando. E vai ver que é por isso que é tão bom assim, né? Eu quero fazer um programa contigo com degustação, que nem eu fiz com a Confeitaria Copacabana, viu? Eu ia te convidar, mas hoje não ia dar, mas estou louca para provar. Vamos falar, então, dos projetos, né, da Nani, que é onde a gente pode ir lá provar. Então, tu cria, né, com toda essa bagagem, tu cria um novo projeto em Santa Maria, né, onde tu também coloca o nome de Aveiro. Conta para nós como é que nasceu, por que nasceu agora. Eu dou aula de gastronomia já fazem mais de 13 anos. E chegou um momento, um pouco antes de iniciar a pandemia ali, que eu pensei assim, eu disse, vou montar um espaço meu para dar essas aulas, esses cursos que a cidade ainda não disponibilizou. E nesse momento eu criei o espaço de ensino Aveiro. Aveiro porque é a minha região de pesquisa em Portugal. Tá. Então, para continuar, né, na minha área, eu coloquei o nome Aveiro. E só que o espaço que eu tinha, o ensino Aveiro, ele era agregado junto ao restaurante da minha família. Sim. E a minha família vendeu o restaurante ali na pandemia. Ah, é? E aí eu fiquei sem o espaço, né? Aí me chamaram no Recanto para trabalhar no hotel, no Recanto. E eu trabalhei ali durante um bom período com os cafés da manhã e produção, chefiando os cafés da manhã e produção. Foi um local onde eu tive muito aprendizado, um contato muito legal com a natureza e direto com o alimento. Sim. Né? Mas tu não produzia os alimentos? Eu produzia também? Ah, tu estava na chefia, mas tu também fazia parte das receitas? Sim, fazia parte das produções também. Das produções, que legal. E até o período que eu estava lá tinha os pastéis de Belém também. Tu vê, eu não fui lá também. E aí acabei voltando para Santa Maria e para tentar mergulhar nesse novo projeto, né? Nesse meu projeto do Aveiro. Fiquei um período como coordenadora pedagógica de uma outra instituição e aí agora surgiu a oportunidade de abrir um restaurante. Sim. Então, já estamos fazendo sinal lá porque a gente tem que encerrar, né? Fala para o nosso público aonde está localizado o teu restaurante. Depois, numa outra oportunidade, nós vamos fazer uma outra entrevista e vamos detalhar mais isso, né? O que tu está oferecendo para o público santamariense, o endereço, né? O Aveiro, a Cozinha Portuguesa, ele fica na Pinto Bandeira, número 52. Sim. Ali a gente funciona das 11 da manhã às 19 horas e de noite para eventos. De meio-dia a gente tem o almoço com culinária portuguesa. É um buffet? É um buffet. Não é à la carte. É buffet de meio-dia, de tarde o café da tarde. E aos domingos a gente não abre. No sábado a gente tem um pianista tocando músicas portuguesas. E tem um buffet, aí o buffet mais elaborado, e a gente serve também bacalhau no buffet do sábado. No sábado? No sábado. Olha que legal. E durante a semana tem sempre os doces portugueses. Pastel de Belém tem todos os dias? Sempre. Bolinho de bacalhau, sempre. Ótimo. Então, de segunda a sábado tem o buffet. Isso. Sábado também tem o buffet. Sábado também. Buffet com cozinha culinária portuguesa. À tarde é café os cafés da com tarde. os doces. Isso.
E à noite não abre, mas o espaço está disponível para eventos. Para eventos, Uma pessoa contrata e faz o evento lá na sede. Que legal. Bom, foi um prazer te receber aqui. Vamos mostrar algumas imagens, mostramos algumas imagens da produção também da Nani. E está convidada a retornar para, quem sabe, a gente fazer um programa com degustação, né? E com certeza. Vai detalhando, porque eu fiquei curiosa com algumas coisas. Se essas coisas que às vezes colocam em cima, por exemplo, do pastel de Belém, um açúcar, uma canelinha, é coisa dos portugueses ou é coisa... Vamos deixar em aberto para as pessoas terem curiosidade. Tá bom? Muito obrigada pela colaboração. Então, gente, estamos terminando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Foi um prazer ter estado com vocês. Se você quer ser um apoiador cultural deste programa, envie um e-mail para programalijamarques@gmail.com. Você pode dar uma passadinha na minha loja virtual, loja online lijamarques.com.br, que as peças que eu coloco no cenário do programa você encontra lá. Foi uma delícia ter estado com vocês. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Quiro Pilates Wellness Center.